Pablo hoje em dia é um pai de família, artista circense, técnico de circo também, que faz tudo isso com muito amor. O Circo Sani ele foi criado em 2003 para 2004. A gente se encontrava na Leopoldina, aqui em São Paulo. Tinha a Central do Circo, que eram 3 grupos que tomavam conta, que era o La Mínima, o Linhas Aéreas e o Circo Mínimo. Todo dia tinha ensaio, todo dia tinha criações, todo dia tinha... E começou uma afinidade com as pessoas que hoje formamos o Sani, tínhamos uma afinidade muito grande, tipo, parecia que éramos da família há muito tempo, então começamos a ensaiar juntos, começamos a criar alguns cabarés dentro da Central do Circo, e aí o nosso diretor, amigo, parceiro, que o Domingos Montaner, ele falou, vamos fazer um circo. Eu não venho de família de circo, eu sou a primeira, digamos, na minha família sou a primeira geração. Tenho os históricos de artistas na minha família, mas não circenses. E agora a minha família, que eu tenho 2 pequenos, agora já temos uma família circense, digamos. A minha profissão, eu falo que eu tenho as duas, né? Porque eu também sou artista e faço inúmeras coisas na parte artística, mas falando da técnica, eu sou diretor técnico, trabalho na altura, então sou responsável por todos os aéreos, sou responsável desde o ponto, eu gosto de falar que o ponto zero na montagem do circo é aquela estaca que vai batida no meio e daí a gente tira as medidas para fazer o circo. Então eu sou o cara que chega o primeiro dia e sou o cara que sou o último a sair até carrego o último negócio na carreta para sair. Então a minha profissão é artista e técnico também. Faço direção técnica, mas também faço rigger, ou seja, eu fui aprendendo muito a comandar equipes. Eu acho que o circo ele é apaixonante, então todos os trabalhos que eu realizo no circo, tanto na parte artística ou na parte técnica, eu sou bem apaixonado. Porque primeiro tem uma coisa da técnica que a gente deixa tudo pronto, monta tudo, monta o circo, monta os aéreos, monta a luz, monta o som, monta tudo. E depois também tem a parte apaixonante que é a de você se apresentar. Então eu tenho essas 2 paixões, que é tanto estar no picadeiro com o circo lotado, vibrando junto com você, como a parte anterior ou posterior ao espetáculo. Eu sou apaixonado por deixar aquele negocinho. Eu venho no circo, agora eu estou morando um pouquinho mais longe do circo, então eu chego e falo, me mexeram aquilo mudou de lugar, isso aí não está legal. Então também sou apaixonado por essa parte do detalhe, sabe? Eu já vim para o Brasil já trabalhando com circo. Então, há 20 anos atrás, quando eu cheguei no Brasil, eu já vim fazendo temporadas de circo na rua. A gente tinha o chamado de circo, mas era um grupo pequeno que trabalhávamos na rua, em praça, em parque, na escola. E na Argentina já tinha muitas praças ocupadas com grupos, com circos. Então, a gente falou, se a gente tenta o Brasil, porque ninguém vinha para o Brasil, né? A fazer temporada. Então a gente começou a fazer temporada no ano 98, 99, no sul do Brasil. E aí cada vez mais encantados com o Brasil, com o público caloroso do Brasil, a gente foi subindo, né? Subindo na vida e subindo pelo Brasil. Eu morava em uma cidade muito pequena, então todos os circos que passavam, meus pais me levavam no circo, a gente ia no circo, mas não era um sonho de trabalhar no circo. Eu me encantava com isso do mambembe, do nômade, de poder viajar, conhecer outros lugares, outras pessoas, outras culturas. Eu entrei no circo pelo malabarismo, né? Eu me encantei com malabares e falei, eu quero fazer isso da minha vida.
Prós e contras todas têm, né? O circo itinerante, o que tem é um espetáculo só e ele circula com esse espetáculo, né? O formato do espetáculo é sempre o mesmo. Por quê? Porque o público é diferente. A vontade de ter a sede fixa é essa, da gente ter um lugar para poder acrescentar para a comunidade. É muito diferente também a logística, porque você monta uma vez e monta uma vez. Aí só faz manutenção. Já no circo itinerante, você monta toda semana, monta em outro lugar. Então a logística, a produção é bem diferente. Eu trabalhei muito com algumas companhias estrangeiras, como técnico, como rigger, como montador de aéreos. Então a companhia do Daniele Finzi Pasca foi uma. Outra é um trabalho que eu fiz com Gerald Thomas, que são assim figuras que você fala, nossa, trabalhei com esses caras, sabe? Trabalhei com Gerald Thomas, trabalhei com Daniele Finzi Pasca. Mas o orgulho sempre vem a essa casa aqui, para o Circo Sani. Sou orgulhoso de trabalhar aqui. A última, para não deixar de falar, que eu fui muito, muito orgulhoso, porque durante 3 anos sou o diretor técnico e coordenador de montagem do FIC, que é o Festival Internacional de São Paulo, que é uma coisa que me orgulha muito, porque me chamaram uma vez e graças a Deus eu consegui manter a minha equipe, a nossa equipe técnica, de tentar ser sempre a mesma, porque aí já conhece, já sabe como trabalhamos, então isso também me orgulho muito de fazer a direção técnica do FIC. Mas o Sani realmente é o lugar da família, é onde a gente se encontra com muito prazer quando entra embaixo dessa lona aqui, é assim, o espírito é outro. Eu até emociono porque tem uns espíritos aqui, então, mas nada, o Sani foi o sonho de ter a lona própria e o sonho de encontrar essa família que não é a família real, mas sim uma família que a gente consolidou, né? Primeira tem que ser a responsabilidade. É muita responsa quando a gente fala mais na parte aérea, né? Quando a gente monta os aparelhos aéreos, monta o circo propriamente, eu acho que a responsabilidade e o conhecimento são as que prevalecem. E a prática do rigger, do barreira, também podemos chamar de barreira, a gente não chama mais de barreira, a gente chama, nem de contra-regra a gente chama mais. A gente muda para a equipe técnica, todo mundo. Então, o barreira tem o mesmo escalão que a gente, digamos. Eu sou barreira também, porque eu entro e tiro coisas do cenário, do picadeiro, né? Eu sempre falo, quando a gente monta, que sempre a gente revisa tudo. Então, se eu falo para um técnico que ele vai ser o encarregado de montar o motor, então depois eu vou revisar o motor, depois vai vir outro atrás de mim que também vai passar e vai revisar. Então, acho que esse cuidado que por aí eu não vi, o outro viu, ou se não, o outro não viu, eu vi. Então, esse cuidado acho que é essencial e volto de novo naquela responsabilidade. Você ter a pessoa na sua mão, ser uma responsabilidade imensa, e aquela pessoa que está fazendo o número ou está ensaiando, treinando, ela tem 100% de confiança em você. Ele tem uma diferença quando é montado no teatro, ele tem uma diferença quando é montado no circo, e ele tem uma diferença quando é montado na rua, quando a gente monta a estrutura para montar os aéreos. Então o processo é sempre similar em diferentes ocasiões, mas o processo é similar. O processo é um estudo do local onde você vai montar. Então, o que a gente faz sempre, a primeira coisa é uma visita técnica para saber que medida eu tenho, que material eu vou usar. A segunda coisa, muito importante, a gente faz uma análise de risco. Então, eu tenho que saber onde eu vou pendurar aquele aéreo, onde eu vou fazer o ponto de ancoragem, se tem um canto que é canto vivo, a gente chama, que pode cortar a fita. Então, o processo e os cuidados são sempre os mesmos e diferenciam algumas coisas em teatros que penduram direto no ungimento, na rua, quando tem uma estrutura. Então, antes de montar os aéreos, a gente tem que montar a estrutura. No circo, antes de montar os aéreos, a gente monta o circo. Então, o processo
acho que diria assim, delicado. É um processo delicado a montagem tanto de um circo como dos aparelhos aéreos. Acho que o melhor é a gente levar essa alegria para o público, né? E a gente ter esse prazer de fazer aquilo. Pior seria a montagem, porque são 4 ou 5 dias que é full time, é braço, não é... nossa, é tudo material, é pesado, é muita gente para coordenar, então... Mas não como pior no mau sentido, senão o pior é naquilo que é mais duro, digamos. Aqui a gente não tem a tecnologia que já tem na Europa há muitos anos, então aqui muito tudo é manual, né? Então é no braço mesmo. Então por isso acho que é a pior parte, mas não pior, sino que é mais pesada. Acho que a tecnologia só tem a ajudar, né? No circo, principalmente porque todas as coisas que eram manuais hoje em dia estão automatizadas. Então aqui a gente ainda não automatizamos muita coisa, então ainda é manual. Mas essa tecnologia veio para ajudar o circo, né? Tanto na luz, poderia te falar, antigamente a gente usava pernil, hoje em dia usa tudo LED. Então os motores antigamente era um guincho, chamado de guincho. E agora não, a gente tem um motor automatizado que eu tenho velocidade, eu posso subir e descer com uma velocidade que eu queira, eu posso ter tipo um dimmer de luz, só que no motor. Então tudo isso vai ajudando. Tem alguns circos no Brasil, bem poucos, que estão automatizados, por essa coisa de ter que mudar de cidade rápido. Então, com a automatização, tiramos tempo de montagem. Tudo que eu vou fazer manualmente, eu vou fazer com motores, né? Tudo automatizado, então fica mais simples o nosso trampo. Hoje em dia, com tudo que tem digitalmente, tudo que você tem digital, o circo ele se transforma e ainda traz o público para dentro do circo, que isso é muito legal também, né? Eu tenho, acho que, vários mestres. Eu acho que o primeiro mestre foi o Palhaço Jacobacci, que é argentino, e ele trabalhava na rua, então a gente aprendeu muito com ele. Eu aprendi muito na rua também, botando a cara para bater na rua, aprendi um monte de coisas, até mais do que na escola. E aqui no Brasil, a gente tem os mestres, o Domingos Montanheiro, o Fê Sampaio, tem vários mestres assim que, por ser sócios, por a gente ter convivido tantos, por a gente ser muito amigo, foram nossos mestres assim de circenses, digamos, né? Como se aprende a fazer circo? Fazendo, botando a mão para ralar, com muita dedicação, com muita disciplina. Se você quer fazer um número, uma técnica do circo, tem que ter muita disciplina. Que eu acho que as escolas deveriam ensinar mais é como o artista sai dessa escola formado e como ele vai se virar no mercado de trabalho. Projeto, você saber escrever um projeto. Que não adianta nada eu saber subir no trapézio se depois eu não vou saber escrever um projeto. Então eu acho que essa parte da produção falta um pouco e da técnica realmente não se ensina tudo. Se ensina um básico C, diria, para o artista poder pendurar seu aparelho, mas nem todo artista se pendura seu próprio aparelho. Então eu acho que isso também é uma coisa que falta nas escolas. A princípio é puxada. A gente chega muito cedo porque como a gente no espetáculo tem a banda também, então só a passagem de som 1 hora, 2 horas de passagem de som. Então o dia é muito comprido em dias de espetáculos. A gente passa luz, passa som. Então eu que quando faço o número de pista, eu gosto de passar a luz porque faço malabares. Então qualquer luz de cima, então tem uma luz já lógico com o nosso iluminador. Eu falo, põe a luz do malabares. Aí eu passo o meu número de malabares na pista para saber a luz. Só que como também faço a parte técnica, eu reviso exatamente tudo
que você imaginar da parte técnica, tanto os aéreos, o motor, todos os mosquetões, as faixas, eu reviso tudo antes do processo de ensaio, digamos, do ensaio para o espetáculo. Então, o dia do espetáculo é bem cheio de tempo e de trabalho. E em dias que não faço espetáculo, tenho um dia de folga. Normalmente, quando a gente está em temporada, é segunda-feira, é a folga do circense. E os outros dias, sempre ensaiando, sempre criando alguma coisa, sempre tentando melhorar aquilo que a gente faz. Antes de você chegar no terreno, tem a logística da visita técnica, de saber como é o piso, se o piso é gramado, se o piso é asfalto, se o piso é concreto. Então aí a gente, nessa visita técnica, já define como vai ser essa montagem, que materiais a gente vai precisar. Chego, vejo o terreno e falo, aqui que a gente vai montar, ok. E chuto, falo, aqui vai ser o meio. Eu bato uma estaca no meio, do ponto zero para tirar todas as medidas do circo, né? Então, tudo começa nesse ponto zero. Desse ponto zero, eu sei a medida para montar o circo, para montar o picadeiro, para montar a arquibancada, para montar a cortina. A primeira coisa é a medida do terreno, quando se monta a lona. E a logística é muito grande, porque são as carretas, né? Então, uma carreta tem os mastros e a lona, a outra carreta tem a arquibancada. Então a gente mede tudo e começa a montagem. Então, aí começa a chegar, tipo, se estamos aqui, a carreta está lá na frente, primeiro vão chegar os mastros, os cabos de aços, a gente primeiro levanta os mastros, os 4 ou 2, eu tenho outra lona menorzinha que tem 2 mastros, mais simples de montar. E nessa aqui a gente levanta os mastros, encabeça a cúpula, que é o redondo que estamos vendo no meio, encabeça a lona, deixa a lona embaixo, sobe a lona. Põe todos os paus de roda, que são todos os canos que estão, chama pau de roda, porque antigamente era de pau mesmo, de madeira, hoje em dia chama de cano de roda, porque é um ferro de cano. Então a gente põe todos os canos de roda, estica a lona e está pronto. Em um dia a lona está pronta, esticadinha. No segundo dia a gente entra na parte interna. Então é arquibancada, picadeiro, cortina. Aí vem com os elementos de cena, aí entra nas araras com todos os figurinos e na desmontagem entra som e luz, e aí na desmontagem é o contrário. Sai primeiro figurinos, cortinas, no outro dia picadeiro, arquibancada e a cortina. E então esse processo é inverso. Que não ia ser fácil essa vida circense, né? A gente não sabia que não ia ser tão fácil assim, mas ninguém me falou isso. Mesmo a gente entrando ou não no picadeiro para entrar com algum aparelho, tirar, às vezes a gente não se sente em cena. Porque outra companhia, a gente está, por exemplo, vou dar o exemplo do festival, né? No festival temos a equipe técnica, mas a companhia que chega, por aí já chega com um técnico, então assim, a gente por aí não se sente em cena. Dependendo com que companhia, qual é a afinidade que a gente tem com essa companhia, ou essa companhia tem com a gente também, porque um festival grande, falamos de 10 técnicos, uma equipe técnica de 10 pessoas. Divididas, lógico, cada lona tem 3 pessoas, mas respondendo à pergunta, acho que às vezes sim e às vezes não. No circo tem um monte, na estética, né? Na estética circense se usa muito a estrela. Agora, se a pergunta for estrela de personagens, né? Eu acho que também tem grandes estrelas circenses, né? E não de agora, e sim do tempo, por exemplo, o rádio antigamente, quem fazia o rádio, os primeiros atores de rádio, que eram atores circenses. Os atores de televisão, os primeiros atores de televisão, eram atores circenses. Acredito que também tem estrelismo e tem muito ego também, né? Porque acha que só ele pode fazer aquilo, sabe? Então existe também
um ego muito grande no mundo circense. Olha, eu gostaria muito de ter a bola de cristal que vê o futuro. Eu vejo o futuro sempre com alegria, sempre com as projeções da família e mesmo do circo, mas sempre com essa alegria de levar a vida, que a gente está aqui para ser uma passagem gostosa e não uma passagem depressiva, né? Então, eu vejo o futuro sim com uma alegria em família circense. O barreira realmente dito no circo é quem coloca e tira o material de cena do artista. Então, por isso, na verdade, eu fiz no primeiro FIC, que foi o primeiro Festival Internacional de Circo de São Paulo, eu levei essa discussão para a diretoria, para o diretor do festival, que na época era Hugo Pozzolo, de que a gente não queria ser chamado de barreira, até porque a gente não só fazia o trabalho de barreira, e sim fazia o trabalho técnico, que era de pendurar todo mundo com segurança, né? Também existe barreira e contra-regra, que no teatro também é utilizado como contra-regra. E eu levei essa discussão para ser todo mundo da equipe técnica. O barreira, para mim, é um técnico. E o barreira sempre é aquele que joga de canto, ninguém dá bola. Então, isso, o ego, para mim, meu modo de pensar, faz mal pro espetáculo. Então, eu tentei levar essa discussão de ser todo mundo técnico. Todo mundo é técnico. E até porque somos. Então, a gente tinha uma equipe técnica e não os barreiras, os contra-regras, o rigger que vai subir. Então, para mim, é tudo uma equipe técnica. Para mim, tem tanta importância como o cara que sobe e monta os aéreos. O barreira, para mim, tem a mesma importância. Até nós mesmos conseguimos nos abraçar e falar: não, a gente é uma equipe técnica, não é? Eu sou um técnico. Para mim, quando a gente começou a usar os equipamentos de escalada, de rapel e de material de segurança aérea, eu acho que aí a gente deu um avanço com isso, porque no circo é muito na corrente, no arame, no fio, quando a gente traz a parte da escalada, da parte da segurança na altura para os nossos equipamentos aéreos, eu acho que aí a gente deu uma virada, um passo. Não a gente, né? Quem trouxe isso para o circo, né? Não fui eu, na verdade, mas quando a gente traz isso para o nosso circo, aí você fala: oh, aqui a gente deu um passo muito importante. Porque antigamente, isso que eu faço hoje com uma fita que você olha ela e não dá nada, mas que aguenta 2.500 quilos, antigamente era feito com arame, com cabo de aço ou com corrente. Então, acho que isso pode ser, falando da técnica, né? Pode ser uma coisa que a gente deu um passo à frente. O circo, para mim, é minha vida, minha própria vida. O circo, ele me ensinou tanto, faz tantos anos de profissão, então eu aprendi tantas coisas com o circo, não só do circo, e sim também da vida. Então, para mim, o circo realmente é minha vida. O Sani, eu acho que ele é parte da minha vida. No Sani a gente cresceu muito aqui dentro dessa lona, né? Eu até emociono um pouquinho, mas a gente cresceu dentro dessa lona tanto pessoalmente, como artisticamente, como tecnicamente. Então o Sani é uma parte da minha vida assim, bem calorosa, bem bacana. Eu acho que o circo, principalmente o de lona, a magia está aqui dentro. Essa magia que quando você entra nessa lona de circo, você respira e sente até os cheiros diferentes, quando tem a serragem, quando tem cavalos, quando tem os animais do circo. Hoje em dia, em grandes capitais, está proibido ter animais, mas eu acho que a magia do circo, ela se cria dentro da lona. A magia do circo na rua, por exemplo, a magia do circo no teatro, também existe. Não é que não exista, mas a magia do circo na lona, ela é
eu acho que é única. Quando eu estou no circo, ainda tenho dias de ensaio. Ainda na minha casa eu consegui me montar a minha estrutura de aéreos, então eu fico brincando com minhas coisas técnicas ainda. Mas agora, como não estou no circo, mas que o circo me ensinou, foi fazer marcenaria, fazer solda, saber fazer algumas coisas, então eu abri uma marcenaria artística. O circo, eu acho que ele salvou minha vida, foi na minha adolescência, que eu estudava, trabalhava, mas era bem maloqueiro mesmo. Então eu acho que ele salvou minha vida foi nesse momento, que falou, não, você vem para aqui, para o circo, sabe? De salvar a vida mesmo, assim, de falar, ou ele vai fazer outra coisa, ou ele vai vir, a gente vai trazer ele para o circo. Então eu acho que o circo salvou minha vida quando eu comecei a fazer circo.